2022, o mundo ficou chocado com a notícia de 4 estudantes da Universidade de Idaho sendo brutalmente assassinados na própria casa. O caso foi tão sério que no segundo andar da casa tinha sangue escorrendo pelas paredes do lado de fora. O caso até agora permanece um mistério, mas aqui nesse vídeo a gente vai fazer uma linha do tempo de tudo que aconteceu até agora e tudo que a gente sabe. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se vocês gostam de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, vocês estão no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E pra esse caso, eu sei que vocês estão bem curiosos. Todo vídeo que eu posto tem pelo menos um comentário pedindo pra eu falar sobre os 4 de Idaho. Então a gente vai fazer isso agora, mas eu preciso deixar um alerta de que esse caso é muito recente, faz o quê? 2 meses que aconteceu, nem isso. E até agora a gente não tem muitas informações concretas, nem oficiais do que aconteceu, por ser uma investigação em andamento. O que a gente tem são informações de familiares, vizinhos, pessoas que estavam lá perto e outras coisas que saem nas notícias, mas isso pode mudar a qualquer momento. Então eu vou colocar aqui pra vocês o que eu consegui achar, mas tenham em mente que pode ser que daqui a um tempo eu vou fazer um vídeo falando coisas completamente opostas. Então a gente vai falar um pouco sobre cada um deles, quem eles eram, o que eles estavam fazendo naquela noite e o que a gente sabe. Então agora, sem mais enrolação, bora pra história. Primeiro, vamos falar sobre a cidade onde aconteceu o caso. A cidade chama Moscow, fica em Idaho, e é uma cidade universitária. Ela abriga uma das maiores universidades de Ohio, a Universidade de Ohio. Essa cidade é pequena, é realmente uma cidade universitária. Tem cerca de 25 mil habitantes, onde 13 mil desses habitantes são estudantes. Então vocês imaginam, é uma cidade com muitas festas, várias fraternidades, várias pessoas jovens ali. E também era uma cidade bem segura. O último assassinato que aconteceu lá tinha sido em 2015, ou seja, 7 anos atrás. E nessa cidade moravam 4 estudantes. A Madison Morgan, de 21 anos, ela tinha crescido em Idaho, ela era bem estudiosa, ela era engraçada, ela estava empolgada porque ela estava se formando na universidade em marketing. Ela também namorou um homem chamado Jake por cerca de 1 ano, mas eles tinham terminado. E nesse fim de semana, quando o caso aconteceu, ela estava passando o fim de semana na casa onde ela morava, mas ela já estava prestes a se mudar por estar se formando na faculdade. A melhor amiga dela, Kaylee Gonçalves, também morava na casa. Ela também tinha 21 anos, ela nasceu na Califórnia, mas ela se mudou para Idaho logo quando ela era criança. E aí ela conheceu a Madison quando as duas estavam no ensino fundamental. E as duas se tornaram inseparáveis, tanto que quando elas foram para a universidade, elas foram morar juntas. Ela era uma das filhas do meio de 5 irmãos. Ela gostava muito de esportes, tinha uma vida social ativa, estava sempre em festas e gostava muito de aventuras. Essas características de cada pessoa que eu tô falando aqui são amigos que falaram sobre elas. Ela estava estudando para se tornar professora de primário. Um outro morador da casa era o Ethan, de 20 anos. Ele era de Washington e ele era trigêmeo, ele tinha um irmão e uma irmã e os 3 eram inseparáveis. Os 3 estudavam na Universidade de Idaho e eles faziam vários esportes juntos, tipo basquete e futebol. Ele estava se formando, inclusive, em um curso de turismo e esportes e ele namorava uma garota chamada Zana. A Zana também morava na casa, tinha 20 anos e compartilhava dessa paixão por esportes junto com o Ethan. Desde quando ela era criança, ela era ginasta e ela era muito famosinha, assim como ginasta, ela era muito boa. E quando ela foi pra faculdade, ela também praticou vários esportes, como basquete, futebol, vôlei. Ela também fazia marketing e por isso ela conheceu a Maddie. As duas também trabalhavam meio período em um restaurante grego. E aí foi aí que todos se encontraram. A Maddie chamou a Zana pra morar junto com eles. E aí o Ethan, namorado dela, tava sempre lá, também tava morando na casa. Os 4 foram mortos na madrugada do dia 13 de novembro de 2022. A casa em que eles moravam era a 1122 da King Road. E aí a gente precisa entender a disposição da casa para entender como esse crime aconteceu. Basicamente, a casa ficava em um morro. Ela tinha 3 andares, 6 quartos, 3 banheiros. E o primeiro andar ficava na parte de baixo do morro, enquanto o segundo e o terceiro ficavam na parte de cima. Então você tinha 2 entradas. A entrada principal, que ficava no primeiro andar, e a entrada dos fundos, que ficava no segundo. Essa entrada do segundo andar tinha uma porta de correr, que tinha uma janela do lado, e todas essas portas eram com senha. Tinha um cadeado com os números
que você precisava colocar a senha para conseguir entrar. Porém, como era uma casa de fraternidade, sempre tinham festas lá, então provavelmente muita gente tinha acesso ao código para conseguir entrar. Além de que muitos vizinhos diziam que às vezes a porta até ficava aberta. Além dos 4 que moravam nessa casa, tinham outras 2 estudantes que também moravam lá, a Dylan e a Bethany. Então, como ficava à disposição? A Dylan e a Bethany dormiam no primeiro andar, que tinham 2 quartos. No segundo andar dormiam a Zana e o Ethan. E no terceiro andar, a Maddie e a Kaylee. Também tinha uma outra pessoa que estava no aluguel, como morando na casa, mas na data dos assassinatos, essa pessoa já tinha mudado. O cachorro também estava na casa no dia, ele chamava Murphy, mas ele dormia em um cômodo separado. A Bethany e a Dylan, que ficavam no primeiro andar, disseram não ter ouvido nada no dia dos assassinatos e acordaram com uma carnificina na casa. Mas o que aconteceu no dia anterior? No sábado, dia 12 de novembro, todos eles tinham saído de casa. Um pouco antes, durante a tarde, a Kaylee postou uma foto no Instagram de todos eles juntos. A legenda era: uma garota de sorte por estar cercada por essas pessoas todos os dias, e um coração. O Ethan e a Zana saíram para ir a uma festa em uma outra fraternidade naquela mesma noite. Eles chegaram por volta das 8 horas. Por volta das 10 horas, a Kaylee e a Maddie foram para um bar de esportes que ficava no centro da cidade. Dentro desse bar tinha uma filmagem das duas ainda lá dentro por volta da 1h30 da manhã. Elas estavam no meio de outros amigos conversando e não parecia ter nada suspeito. A Bethany e a Dylan também tinham saído nesse dia e voltaram para casa cerca de 1h da manhã. Cada uma tinha ido para um rolê diferente, mas elas chegaram mais ou menos no mesmo horário e foram dormir. Já o Ethan e a Zana chegaram em casa às 1h45. A Kaylee e a Maddie saíram do bar às 1h30 da manhã e aí elas foram vistas em uma transmissão ao vivo na Twitch de um food truck enquanto elas estavam buscando mac and cheese para levar para casa e comer. Detalhe que quem descobriu essa transmissão ao vivo da Twitch e as últimas imagens das duas vivas foi a irmã da Kaylee. Ela achou que a polícia não estava fazendo um trabalho muito bom nas investigações e ela foi fazer uma investigação por conta própria. E aí ela encontrou essa filmagem. Esse caso, apesar da gente ainda não ter uma solução, é bem interessante pra gente analisar como os detetives da internet podem acabar atrapalhando uma investigação ao invés de ajudar. Na filmagem da Twitch, as duas chegam, vão fazer o pedido e no mesmo horário em que as duas chegam, tem um cara de moletom com um capuz que parece chegar na mesma hora que elas. Ele fica mais afastado e parece estar sozinho olhando para as duas. Essa filmagem foi desmembrada e analisada por 1 milhão de pessoas na internet, todo mundo desconfiando de todas as pessoas que estão ali. Esse cara de moletom tem uma hora que vai conversar com outro homem de barba. Parece que os dois estão conversando sobre as duas e chega uma hora que eles até apontam para elas e uma delas aponta para ele. Nessa hora tem controvérsias. Algumas pessoas dizem que ela estava xingando ele e que teve uma briga ali. Outras pessoas acreditam que não. A filmagem tá muito ruim, tá bem embaçada, é de uma câmera de segurança, então não dá pra ver direito o que ela tá falando. Depois as duas vão em direção ao Uber pra ir pra casa e o cara de barba comenta com o de moletom que elas estão indo embora. E esse cara de moletom parece ficar meio irritado e vai embora também. A polícia não considerou ele como suspeito, mas a gente vai chegar lá. As duas chegam em casa às 1h55 da manhã. Entre 2h26 e 2h44, a Kaylee ligou pro Jake, o ex dela. De 2h44 às 2h52, a Maddie liga pra ele 3 vezes. E às 2h52, a Kaylee liga pra ele uma última vez. E aí muitas pessoas começaram a desconfiar do Jake, se tinha alguma coisa a ver. Gente, agora eu tô confusa, não lembro se é Jake ou Jack. Mas é um dos dois, tá? É que tá escrito no meu roteiro uma hora Jake, uma hora Jack. Eu acho que eu fiquei louca aqui. Mas enfim, dá pra entender essa situação. Provavelmente vocês já passaram por isso. As duas tinham bebido no bar, estavam as duas no mesmo quarto juntas. Talvez a Kaylee ficou com saudade do ex, tentou ligar pra ele não tava atendendo. E aí ela deve ter pensado, tá, ele não deve estar atendendo porque ele tá vendo que é meu número. Vou falar pra minha amiga ligar. E aí a Maddie foi lá, ligou, ele também não atendeu e a Kaylee tentou uma última vez. As duas depois foram dormir e entre 3 e 5 da manhã, uma figura se aproximou da casa, entrou e matou as duas, o Ethan e a Zana, brutalmente. Provavelmente ele entrou pela porta dos fundos, que fica no segundo andar, e ele estava armado com uma faca que é chamada de faca Rambo. É uma faca bem fácil de comprar, depois alguns criminólogos analisaram os ferimentos, não os ferimentos, né, mas o que a polícia revelou na mídia e
esse tipo de faca é uma faca barata, que você encontra fácil. Então eles acham que provavelmente quem comprou essa faca era uma pessoa mais jovem. Parece muito aquelas facas que você usa em videogame. Só que essa faca também é extremamente afiada. O delegado disse que provavelmente todos estavam dormindo quando foram atacados, mas alguns têm ferimentos de defesa, o que indica que durante o ataque alguns acordaram. Não havia nenhum sinal de abuso sexual em nenhuma das garotas e nem no Ethan. No dia 13, por volta de meio-dia, a Bethany e a Dylan acordaram. Quando elas acordaram, elas encontraram aquela cena e uma das garotas desmaiou. A que não desmaiou ligou pra polícia. Antes ela tinha ligado pra alguns amigos pra falar que a amiga tinha desmaiado. E aí depois a polícia foi acionada. No segundo andar tinha literalmente sangue escorrendo pela janela. Isso podia indicar que os corpos estavam no chão e aí por isso que o sangue escorreu, e só mostra o quanto a cena era sangrenta. Lembrando que por enquanto a gente não tem divulgado imagens da cena do crime, a investigação tá bem assim, dentro da polícia só, o público não sabe muitas coisas, então a gente não sabe em que estado estavam os corpos, aonde eles estavam exatamente, só que tava dentro do quarto. A polícia deu umas informações meio esquisitas no começo, eles começaram a se contradizer. Primeiro eles disseram que acreditavam que era um ataque isolado, que provavelmente tinha um alvo, que era uma ou mais das pessoas que estavam na casa. E aí eles falaram que ninguém precisava se preocupar, que o assassino provavelmente já tinha conseguido o que ele queria e não ia matar de novo. Depois eles foram se pronunciar e falaram ao contrário, que na verdade todo mundo devia se preocupar e podia ser que a pessoa atacasse de novo. Então eles estavam perdidos. O pai da Kaylee disse em uma entrevista que ele acreditava que ela ou a Maddie, ou as duas, eram o alvo do assassino, porque os ferimentos das duas estavam significativamente mais graves do que o dos outros dois. Então, elas tinham sido mortas de forma diferente, de forma mais brutal. Porém, outra coisa que alguns criminólogos analisaram é que se uma pessoa entra numa casa só com uma faca e começa a atacar as pessoas, ele matou 4 pessoas naquele dia de forma muito brutal. Quando você tá atacando com uma faca, de acordo com eles, chega uma hora que você vai se cansar. Afinal, você tá esfaqueando uma pessoa. Então é normal que as primeiras vítimas tenham mais ferimentos e seja mais brutal do que as outras, porque depois o criminoso já vai se cansando e, enfim, deve dar uma dor no braço, sei lá. Isso poderia indicar que ele primeiro foi no quarto da Kaylee e da Maddie pra matar as duas, e aí depois, quando ele chegou no quarto do Ethan e da Zana, talvez eles já tivessem ouvido algum barulho e aí tivessem tentado revidar, e aí, sei lá, ele só matou pra não deixar nenhuma testemunha ou algo do tipo. A polícia até agora não tem nenhum suspeito. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, como que as meninas do primeiro andar não escutaram absolutamente nada, sendo que teve uma puta carnificina na casa delas? Como que eles não desconfiam do cara de moletom que tava com as duas lá no food truck? E o ex da Kaylee, por que ninguém fala dele? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar da Bethany e da Dylan. Elas provavelmente chegaram bêbadas naquele dia, foram dormir, e um ex-morador da casa, chamado Ryan, ele também morava no quarto do primeiro andar. Ele disse que a não ser que os colegas de casa dele tivessem com a televisão extremamente alta no segundo ou no terceiro andar, ele não escutava absolutamente nada. E também é normal que quando você mora numa casa com bastante gente, universitários, um sábado à noite, se você ouvir algum barulho ou outro de passos, você não vai achar que tem um criminoso ali. Você vai achar que são só seus colegas de casa. Então faria sentido que, às vezes, as meninas até teriam ouvido alguma coisinha, mas não acharam nada demais pra investigar. E assim, eu digo por mim, tá, gente? Porque na minha casa já aconteceu todo tipo de coisa que eu simplesmente não acordei, porque eu tenho sono muito pesado. Então assim, se tiver um assassinato na minha casa, não conte comigo pra nada, porque eu não vou acordar. E aí também teve o cachorro, que não latiu, mas ele também ficava em um quarto separado, só pra vocês entenderem como a casa não deixava passar muito barulho, porque o cachorro tem a audição mais sensível que a nossa. E ele não latiu, ele não fez nenhum barulho. Ou talvez pode ser que ele tenha visto alguém, mas era alguém conhecido, e aí ele não sentiu necessidade de latir. Um vizinho que tava andando com o cachorro às 8 da manhã disse que a porta da frente tava escancarada. Só que a maioria dos investigadores assume que a pessoa entrou pela porta de trás. Isso porque a pessoa só foi pro segundo e o terceiro andar. Ele não se preocupou em ir no primeiro e ver as duas garotas e matar elas também. Então isso pode indicar que realmente ele tinha como alvo só as pessoas que estavam nos andares de cima, ou pode ser que ele nem se tocou que no primeiro andar
tinha pessoas. Só que é estranho a porta da frente estar escancarada, concordo. E aí a polícia informou que não são suspeitas nenhuma dessas pessoas que eu comentei com vocês. Eles entrevistaram o cara de moletom, eles falaram com o cara de barba também, que tava conversando com o de moletom, e ele disse que ele parecia ser um cara legal, que parecia que ele só tava preocupado em garantir que as meninas realmente iam chegar bem em casa. Eles também entrevistaram o ex-namorado da Kaylee, que não quis dar nenhum depoimento, a família dele decidiu não se pronunciar sobre nada, e eu não culpo ele, porque qualquer pronunciamento dele, principalmente com a internet toda aflita em tentando achar soluções para esse caso, pode ser que ele ia ser condenado ou até linchado por alguma coisa que talvez ele não tenha cometido. Então ele não se pronunciou publicamente, só pra polícia. A pessoa que dividia a casa, que também já tinha se mudado, também foi descartada como suspeita, o motorista do Uber também. E aí assim, tem muitas críticas hoje de pessoas que analisam o caso, que talvez a polícia tenha descartado pessoas muito prematuramente. Vocês sabem que existem vários casos que a polícia entrevista o assassino, que podia ter pego ele ali e deixa ele embora. Então não sabemos se realmente todas essas pessoas estão livres de culpa. Isso a gente só vai saber ao longo da investigação. E aí a polícia também começou a pesquisar casos relacionados que aconteceram na região. Por exemplo, pouco tempo antes, um cachorro tinha sido sequestrado e depois ele foi encontrado completamente sem a pele. Foi um crime muito brutal contra o cachorro, e vocês sabem que assassinos ou pessoas com tendências psicopatas normalmente atacam animais antes de atacar pessoas. Então eles começaram a pensar se talvez seria o mesmo responsável. Também tinha tido um outro ataque em 1999 em Washington, de 2 jovens que foram mortos nas mesmas condições dentro da própria casa, esfaqueados até a morte. O caso nunca foi solucionado, e outro caso aconteceu em 2021. Um casal também foi encontrado morto, esfaqueado em Oregon. Um deles morreu, os outros 2 garotos que foram atacados, eles não morreram, mas enfim, a gente não sabe quem foi o culpado. E aí eles começaram a se perguntar se esses casos teriam relação, mas até agora a polícia acredita que não, pensando que seria um ataque de algum serial killer. A Kaylee já tinha mencionado nas semanas anteriores que ela tinha um stalker. Algumas pessoas que analisaram o caso dizem que é comum garotas nessa idade terem stalkers, principalmente em cidades universitárias, e aí a polícia chegou a contatar uma pessoa que ela disse que estava perseguindo ela depois que ela saiu do trabalho um dia. Conversou com ele, ele também foi liberado, mas não se sabe se esse era o stalker que ela estava falando ou se tinha algum outro. Na mesma noite em que o caso aconteceu, por volta das 3 da manhã, a polícia estava muito perto. Gente, essa filmagem me deixa chocada, porque tem a filmagem da polícia e no fundo você consegue ver a casa onde aconteceu o crime. E aí eles param num terreno, alguns jovens, eram 4, eles estavam bebendo cerveja, a polícia para conversar com eles, e aí aparece um outro também bebendo cerveja que até conversa com a polícia. Ao fundo você vê uns jovens correndo deles, provavelmente eles deviam estar com drogas ou com alguma substância assim, estavam com medo da polícia pegar, mas não acharam nada de suspeito nesse vídeo, porque era sábado à noite, era uma cidade universitária, eles estavam no meio de várias fraternidades, estavam tendo várias festas, então era normal que jovens estivessem ali bebendo, mas é muito bizarro que tinha um assassino matando 4 pessoas na casa ali atrás, com a polícia na rua do lado, e ninguém percebeu nada. Outro detalhe é que para você entrar na casa, a partir do 2º andar, nessa parte de cima do morro, tem tipo um matagal, então a pessoa conseguiria chegar ali despercebida e entrar na casa. Também não tem nenhuma filmagem de segurança que mostre algum carro suspeito. Então, provavelmente o assassino chegou a pé, o que indica que ele deve ser da região. Hoje, a polícia está procurando pelos ocupantes de um carro Elantra branco de 2011 e 2013. A polícia acredita que as pessoas que estavam dentro desse carro têm informações críticas sobre o caso. Eles estão classificando vários veículos que podem ser o correspondente ao que estava ali perto naquele dia. Uma criminóloga que estava analisando o caso acredita que, já que passou tanto tempo sem nenhum suspeito, pode ser que a pessoa que cometeu o crime é um estranho, alguém que não é da região e que a casa foi aleatória, as pessoas ali dentro foram escolhidas aleatoriamente. Um caso muito parecido que a gente já falou aqui no canal é o do estripador de Gainesville, que foi o que inspirou o filme Pânico. Ele fez exatamente a mesma coisa. Então, pode ser que seja um caso isolado, alguém que entrou numa killing spree aí e matou os adolescentes. Alguns programas de televisão também analisaram a disposição da casa. Do lado de fora, olhando pra dentro, dava pra ver algumas coisas, por exemplo, a mesa de jantar toda bagunçada, parecia que era um dia normal ali dentro. Então, realmente não tem nenhuma pista, não tem nenhum suspeito. Também, com relação a evidências de DNA, isso são análises de pessoas que estão estudando o caso, como já falei várias vezes aqui ao longo do vídeo. Mas, normalmente,
quando esses assassinos esfaqueiam pessoas, você não encontra cenas do crime com mais de 2 pessoas esfaqueadas por vez. Dessa vez, o assassinato foi muito brutal porque eram 4. E como eu falei, é cansativo esfaquear uma pessoa. Não por experiência própria, pelo amor de Deus, vocês estão entendendo que eu tô falando das análises dos criminólogos, né? Mas enfim, parecia muito que a pessoa tava com muita raiva quando cometeu esse crime. Porque você tem que ter muita força de vontade pra cometer algo tão bárbaro em uma noite só, assim, em poucas horas. E aí, quando isso acontece, a primeira pessoa que você esfaquear vai ficar o DNA dela na faca. E aí depois, conforme você for esfaqueando as outras, vai pegando o DNA de todas elas. Então isso indicava que a Kaylee e a Maddie tinham sido as primeiras. E essa pessoa, depois que cometeu esse crime, provavelmente ficou muito ensanguentada. É muito bizarro que ela tenha conseguido escapar sem nenhuma pista. Então o que eles acreditam é que a polícia tem sim algumas amostras de DNA, algumas evidências lá dentro, que eles vão conseguir pesquisar na base de dados. Mas por enquanto, eles pesquisaram na base de dados só da polícia e não encontraram nenhum DNA correspondente. Isso indica 2 coisas. Pode ser que a pessoa nunca foi condenada criminalmente, por isso não tá na base de dados da polícia, ou pode ser que aconteceu alguma coisa, alguma falha ali, que ela simplesmente não tá na base de dados, o que dificulta a investigação. Por enquanto, são essas informações que a gente tem. Tem vários detetives de internet tentando analisar o caso, falando de várias outras coisas. Essas são as informações mais oficiais que saíram em artigos de notícia que a gente pode analisar. É um caso muito recente. Vocês sabem que, às vezes, esses casos ficam anos e anos sem solução. Eu tô torcendo muito pra que a gente saiba algo e que essas famílias tenham paz, porque foi um caso muito bárbaro e pode ter certeza que qualquer atualização importante que a gente tenha, eu vou vir aqui no canal contar pra vocês. Então fiquem ligados, se inscrevam aí e até a próxima.